eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus lá no início escolheu os judeus como povo dele, os hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, para revelar o poder dele, a presença dele naquele povo. Todos os habitantes da terra iam ver o poder de Deus naquele povo. O Mar Vermelho abriu, a muralha de Jericó caiu, Moisés foi lá com a presença de Deus e libertou o povo lá do Egito, fez sinais maravilhosos no Egito. Essa é a história do Antigo Testamento, a história do povo de Deus. Desde Gênesis já anunciam a vinda de Jesus, que é a salvação plena da humanidade. Todos os nossos irmãos, filhos de Deus do Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes fiéis, falam de Jesus. Só que esse povo também desobedecia a Deus. Antes de punir, ele avisava para parar de errar. E a Bíblia diz que ele falou que se continuasse no erro, em um determinado momento aqui na história, os caldeus da Babilônia ia invadir Jerusalém, destruir tudo e levar cativo o povo. Aconteceu. Eles permaneceram na desobediência. Os caldeus invadem Jerusalém, destrói tudo, os muros de proteção, tudo no chão, taca fogo em tudo, leva o povo como prisioneiro, deixa alguns, mas fica um caos total em Jerusalém. Só que em determinado momento levanta-se Ciro, uma profecia que Deus revela que ia nascer alguém chamado Ciro, que ia libertar o povo do cativeiro. Ficaram 70 anos lá, e Ciro ganhou a batalha e manda agora soltar o povo. Aí o povo agora volta para Jerusalém para reconstruir tudo, reconstruir toda a cidade. Nesse período aqui que Ageu, o profeta que está falando aqui da parte de Deus, já tem 16 anos que tinham parado a obra, num todo, mas aqui a palavra está falando, a casa do Senhor. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles não queriam edificar a casa do Senhor, e o Senhor está falando que era porque ainda não era o tempo. Isso é o que eles diziam, mas eles sabem o que significa o templo. Então essa resposta para Deus, que ainda não era o tempo, é falta de temor, é falta de respeito, de reverência. Deus não está satisfeito. Por isso que ele mandou para o profeta falar. Quando Deus manda o profeta apontar o pecado, tem que falar, porque a luz revela tudo, senão não tem cura. O povo estava indiferente quanto à situação, porque se eu não faço uma coisa, eu estou fazendo outra. Simples. Está dormindo. Se eu estou dormindo, não estou acordado. Se eu estiver acordado, eu não estou dormindo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Então não era tempo para edificar a casa do Senhor, mas com a vida deles, a hora é essa de cuidar da nossa casa, pintar a parede, comprar sofá novo, comprar móveis novo, é hora de comprar mais roupa. Então tinha um motivo porque eles não estavam nem aí para o templo do Senhor, porque estavam preocupados com seus umbigos. Na verdade, estavam preocupados com os interesses deles. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: dá uma olhada no caminho de vocês, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, para se examinar. Semeais muito,
e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira. Edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Escuta, não acontece nada, está seco. Cadê a graça? Cadê a presença de Deus? E viu que faz, corre, planta, escuta, não tem nada. Deus fala: olha por que está assim. Porque a minha casa é para estar cheio da minha presença edificada, e vocês nem estão ligando para ela. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus, casa de Deus, morada de Deus. Se nós não cuidarmos dessa casa, se preocupar em edificar essa casa, ela fica seca, sem a presença do Espírito Santo. Não tem vigor espiritual, irmão. Deus é imutável. E qual é a resposta que eu estou dando? Eles deram aqui: ainda não é tempo. E eu, com essa casa aqui, é a nossa alma, irmão. Jesus veio nos salvar e habitar na nossa alma, e Ele não tem vergonha de chamar os verdadeiros cristãos de irmãos. Habitarei nele, e eu serei para eles Deus, e eles serão para mim filhos, diz o Senhor. Casa de Deus não é em Jerusalém agora, não, é aqui, ó. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, não fica seco mesmo. Conversando lá em casa, nós falamos o seguinte: se nós estivéssemos jogando no Tomazinho, quem conhece? Já viu o Flamengo como é que está? Cheio de dinheiro, comprando todo mundo, salários altíssimos. Aí chega lá em Tomazinho, que o Flamengo tem um empresário lá que quer te comprar. O que gera? Flamengo me comprar agora. Mas a Bíblia diz que nós fomos comprados não com ouro e com prata, mas o sangue precioso de Jesus. Ele nos tirou não de todo o Tomazinho, foi para o Flamengo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. O Flamengo vai acabar, irmão. O dinheiro vai acabar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. É negar a mim mesmo, irmão. É negar a mim mesmo. Viu, povo? Não era tempo de construir a casa do Senhor, de construir a casa deles, guardar, comprar tudo de bom e do melhor para a sua casa, viver a sua vontade. Aí ele estava na hora certa. Resumo: a carne reinando nos dias de hoje, a alma sofrendo.